vivendo um chamado do Senhor. Agradecimento aos nossos parceiros. Integrity Imobiliária Incorporadora, que conquista todos os dias mais e mais clientes com o compromisso da negociação ganha-ganha. Na Rua Independência 500, bem no centro de Marechal. Acesse integrityimóveis.com.br. Integrity, fazer é preciso. Loja Silva que me veste está com muitas novidades, peças de qualidade proporcionando o melhor para todas as ocasiões. Angélica Joias, maravilhosas peças para todos os gostos e estilos. Confira a nova coleção e fique ainda mais linda. Center Calçados, que calça os meus pés, marcas exclusivas em calçados femininos, masculinos, adulto e infantil, meias e acessórios. Faça uma visita e surpreenda-se. Anjos Colchões, uma loja completa com ampla linha de colchões de altíssima qualidade. Sempre as melhores opções, atendimento personalizado, oferecendo o que há de melhor para a sua família. Salão Essencial da minha amiga Regina, que cuida do meu visual. Penteados, cortes, hidratação, tintura, luzes, maquiagem, ozonioterapia, tudo para a sua beleza. Sofia Kids, moda masculina e feminina do RN ao 16, toda a linha de puericultura e calçados do tamanho 13 ao 36, diversas marcas renomadas e exclusivas, sempre com muitas novidades para você, atendimento com amor e carinho. Kyo Gastrobar, o único rodízio de comida japonesa de Marechal Cândido Rondon, uma deliciosa esteira de sushi às sextas e sábados à noite, também com opções de à la carte e delivery, e de segunda a sábado, das 11 às 14 horas, delicioso almoço com comida brasileira, buffet por quilo, livre e mensalistas. Venha viver essa experiência. Lorita Atelier, cortinas sob medida, persianas sob medida, enxovais de bebê personalizados, confecção de enxovais, uma linha completa de cama, mesa e banho, difusores de ambientes, almofadas, toalhas de mesa, marcas renomadas como Altenburg e Budmeier, essa com exclusividade para Marechal Cândido Rondon. Lorita, como você escolheu! E Refran Bikes, especializada em bicicletas, equipamentos e acessórios, atendendo Marechal Rondon e região. Tudo que envolve o mundo do ciclismo. Faça uma visita, fale com o Rafa e equipe e, se for pedalar, vá de Refran. Olá, hoje o nosso programa Paz está muito especial. Estamos em conexão com o casal Kevin e Jéssica Telling, que moravam em Marechal Cândido Rondon, em Nova Santa Rosa, e hoje estão em São Paulo servindo ao Senhor nesta nova caminhada. Com certeza você será muito edificado com essa linda entrevista. Então vamos lá. Primeiramente, Kevin e Jéssica, se apresentem a todos nós, aos nossos telespectadores, onde vocês se conheceram, nasceram aqui na nossa região e como está a vida de vocês hoje. Sejam muito bem-vindos ao nosso programa Paz. Olá, pessoal. Oi, Kelly. Um prazer estar aqui com vocês, participando desse programa. O meu nome é Jéssica, eu sou de Marechal Cândido Rondon, tenho 30 anos. E eu sou o Kevin, prazerzão estar com vocês. Eu sou de Nova Santa Rosa e também tenho 30 anos. Eu e o Kevin nos conhecemos em 2015 na minha igreja, lá em Marechal Cândido Rondon, e estamos juntos até hoje. Exatamente, estamos juntos há 5 anos. Então tivemos um tempo aí de nos conhecer, a gente não fazia ideia um do outro, nos conhecemos, noivamos, casamos e estamos juntos até hoje, até Jesus voltar. Amém. Que legal! E agora me contem como e quando vocês se converteram. Como que foi essa experiência na vida de vocês? Eu aceitei a Jesus quando criança, ali no início da adolescência, eu tinha 12 anos, estava num acampamento para juniores e eu lembro que a palavra foi muito forte e eu entreguei então a minha vida a Cristo. Mas na adolescência eu acabei me afastando dos caminhos do Senhor, tive amizades que me levaram para longe de Cristo. E aí, quando eu tinha 20 anos, no ano de 2012, eu tive o privilégio de participar, fazer um ano estudando num seminário. E foi nesse tempo que
Deus ministrou no meu coração então que eu estava longe e precisava voltar. Então, no início da adolescência, eu aceitei a Jesus, mas foi quando eu estava só com 20 anos que eu entendi de fato o que foi essa entrega que eu fiz a Ele. Eu já me converti mais tarde, eu me converti quando eu tinha 22 anos, foi em 2014, eu tinha alguns amigos que eram cristãos que trabalhavam comigo, algumas amigas, e eu participei de um congresso desses de final de semana, e foi onde eu entendi tudo que eu precisava, tudo que Deus, tinha me dado, que Jesus tinha feito por mim. Então foi nesse final de semana que eu realmente me converti. A partir disso, minha vida mudou de forma radical, literalmente. Eu já estava formada na faculdade, então eu tinha aproveitado, dessa forma secular toda a minha vida, então até o fim da faculdade. E depois disso, então, que eu conheci Jesus, me converti, comecei a mudar toda a minha vida, participar de uma igreja, já tinha amigos esperando para caminhar comigo, então foi muito legal também, foi muito importante isso para mim. Então foi com 22 anos já que eu me converti. Que bênção! E quando vocês sentiram no coração que queriam fazer mais por Deus? Quando decidiram cursar teologia? Para onde foram? Como que foi essa experiência para vocês também como casal? Nesse primeiro ano de conversão, no meu primeiro ano de conversão, eu já tinha sentido de Deus que Ele queria algo a mais de mim, não apenas uma pessoa sentada no banco da igreja. Então, eu já sentia isso, Deus já tinha falado comigo, mas eu deixei quietinho, deixei isso, não contei pra ninguém, deixei escondidinho, mas eu sabia que um dia eu ia ter que entender e botar em prática isso que Deus já havia falado comigo. Isso, e quando eu voltei desse tempo que eu fiz esse seminário, eu não fui para lá por chamado, fui por lá por uma decepção amorosa que eu tive. Quando eu voltei desse seminário, eu comecei a trabalhar mais na igreja. E foi liderando adolescentes, foi cuidando de adolescentes que Deus começou a ministrar no meu coração sobre esse chamado na minha vida. Então eu percebi quão bom era, quão incrível era poder cuidar de pessoas. E aí Deus começou a colocar pessoas na minha vida, e uma das pessoas que Deus colocou foi o pastor na época da Jéssica. E esse cara começou a me discipular e Deus começou a usar muito a vida dele para ministrar o meu coração. Foi um tempo muito especial. E aí nós fomos participar de um acampamento da igreja dela, só de jovens. Era um acampamento pequeno, mas onde nós tivemos um momento de palavra e Deus pegou muito pesado nos nossos corações sobre essa questão de decidir ou não seguir aquilo que Ele estava ministrando para nós. Mas o momento crucial foi numa vigília, nós estávamos ali orando, louvando ao Senhor, e Deus foi muito claro: vocês vão ou não vão? E aí a gente chorou muito, nossa, choramos muito, e começamos, e falamos, então, ok, Senhor, nós vamos, contanto que o Senhor confirme isso de algumas formas. Então, precisava confirmar no coração dos nossos pais, precisava confirmar no coração da nossa igreja e no coração dos nossos líderes. E é claro que Deus nos surpreendeu, todos abençoaram, todos deram um ok, e foi muito bom passar por todo esse processo e vendo todas as pessoas confirmando o chamado de Deus na nossa vida. Nós decidimos estudar na Faculdade Batista Pioneira de Ijuí, ela faz parte da nossa convenção, é uma faculdade que não é muito grande, mas ela tem reconhecimento pelo MEC, tem uma nota excelente no MEC, então nós fomos estudar para lá. E mudou tudo na nossa vida, porque nós casamos no sábado, e quando nós fomos para o seminário? Na segunda-feira. Na segunda-feira. O pessoal brinca que a nossa lua de mel foi no seminário. Mas Deus tem nos surpreendido com o cuidado dele, com o agir dele, e nós vemos claramente que, apesar de sermos pecadores e não merecermos absolutamente nada, Deus tem feito grandes coisas, e nós somos eternamente gratos a Ele por tudo que Ele tem feito. E após se formarem, para onde vocês foram? Kevin, recentemente, inclusive, você foi ordenado ao Ministério Pastoral. Conte um pouquinho pra gente de como foi essa experiência. Nós nos formamos, então, em 2020, no ano da pandemia, tudo online, apenas os nossos pais estavam lá com a gente. E depois disso, nós viemos morar em São Paulo. Nós estamos trabalhando na Igreja Batista Alemã, aqui no centro de São Paulo, pertinho da Paulista. Isso aí. Eu passei há pouco tempo, pouquíssimo tempo mesmo, pelo processo de ordenação pastoral.
Então, dentro do nosso seminário, funciona da seguinte forma: você estuda os 4 anos e depois você vai para uma igreja fazer um estágio de 2 anos, né? Você não sai do seminário já como pastor. Esses 2 anos é chamado processo, então, do concílio, mas o candidato é visto como um obreiro. E foi um tempo muito especial para nós, mudou muito, sair do interior do Paraná e ir para o Rio Grande do Sul, e depois do Rio Grande do Sul vir para São Paulo. Foi uma mudança muito radical, mas nós vimos o cuidado de Deus nesse tempo. E estar trabalhando aqui na igreja com a juventude, cuidando de jovens e adolescentes, está sendo, né, um tempo muito gostoso. Não mudou tanto do obreiro para o pastor a questão do trabalho. Eu continuo trabalhando com jovens, nós, né, com jovens e adolescentes, mas a responsabilidade ela aumentou. Eu sinto isso, que essa responsabilidade sobre as pessoas aumentou, mas Deus ele vai dando graça, ele vai dando o suporte dele, ele entra com a misericórdia, e somente dessa forma é possível realizar esse trabalho. E a gente está muito feliz e sabe que o nosso lugar é aqui. Então isso nos dá paz e é o combustível que nós precisamos para estar fazendo tudo aquilo que Deus tem colocado no nosso coração. E qual é o trabalho desenvolvido por vocês hoje? Como tem sido esse tempo na vida de vocês? O nosso foco aqui, então, na igreja é trabalhar com a juventude, com adolescentes, com jovens, pastoreando essa galera toda. A gente também vem fazendo muito discipulado, eu com meninas, o Kevin com meninos, com jovens casais também a gente tem trabalhado bastante. O Kevin é envolvido na área da música, né, além da pregação também, e eu também trabalho bastante com as crianças, que é uma área que eu gosto muito. E assim Deus vai nos sustentando, abrindo outras portas, outros ministérios, mas a gente tem trabalhado realmente com aquilo que a gente ama e sabendo que a gente está no lugar certo, no tempo certo, e também é isso que nos sustenta aqui, né? E há muita diferença na igreja em que vocês atuam hoje com as igrejas daqui? Qual é a análise que vocês podem fazer a respeito disso? Inclusive, como foi a receptividade do povo daí com vocês? Quando nós recebemos o convite para vir para São Paulo, a gente começou a conversar com pessoas que nós conhecíamos e que conheciam aqui a igreja. E a coisa que nós mais ouvíamos, o comentário que nós mais ouvíamos é de que a igreja aqui, o povo aqui era muito receptivo. O problema é que nós chegamos aqui no meio da pandemia. Então aquela loucura de São Paulo não existia, estava tudo parado. E aí nós acabamos entrando num conflito. Poxa, mas se todo mundo é receptivo e nós não estamos sendo bem recebidos, o problema está em nós. Mas Deus foi ministrando e mostrando que o problema estava na pandemia. Então, depois que as coisas começaram a voltar ao normal, nós começamos a conhecer a igreja e tem sido um tempo fantástico. O pessoal aqui é muito querido, é muito amável, muito receptivo. Nós moramos longe da nossa família, mas ter eles aqui por perto, essa família, a igreja é algo incrível, é muito bom. A diferença entre aqui para a nossa realidade do interior, ela é muito grande. Por quê? A galera aqui tem uma rotina extremamente doida, extremamente doida. Então, por exemplo, no interior, o pastor ele consegue pastorear as suas ovelhas no meio da semana. Ele vai na casa do irmão, faz uma visita, toma um chimarrão, um tererê. Ele vai no trabalho, conhece como é o local de trabalho da sua ovelha e assim por diante. Aqui não tem como. A gente se assusta porque nós estamos há quase 2 anos morando aqui em São Paulo. Quantas vezes a gente encontrou pessoas conhecidas? Umas 5, 3. Eu ia falar mais, umas 5 vezes. Mas assim, imagine em 2 anos você encontrar nem 5 pessoas na rua, pessoas conhecidas. Isso assusta um pouco, mas é a rotina da cidade grande. Então, por exemplo, a nossa igreja, ela funciona muito bem no final de semana e as coisas acontecem muito, né? Os ministérios fluem muito no final de semana. Mas durante a semana, ela não fica tão aberta como uma igreja do interior, onde as pessoas vão, tem os seus encontros presenciais. Tem muitos irmãos aqui que moram a 2 horas da igreja. Imagina, você pegar toda vez 2 horas para vir, 2 horas para voltar, você perde muito tempo no trânsito. Então, essa diferença, ela é grande e você precisa conseguir se adequar a isso. Você não pode achar que o que acontece no interior vai acontecer aqui e o que acontece aqui tem que acontecer no interior. Cada realidade é de uma forma e a gente precisa se adequar a isso. Mas acho que o grande desafio
é continuar pastoreando as pessoas, mesmo que você não consegue ter o contato com elas como a gente está acostumado a ter no interior, né? Então, o desafio ele é grande, mas Deus dá graça. E outra coisa que muda muito é que a gente está em São Paulo, mas aqui a gente encontra gente do Brasil inteiro, do mundo inteiro. Então, passa muita gente por aqui, né? Por ser São Paulo. Então, a gente também pega muitas realidades e culturas diferentes aqui. Isso, uma coisa que a Jéssica falou que é interessante, a nossa igreja, ela tá perto de muitos hospitais, mas muitos hospitais grandes mesmo. Em cerca ali de 3 quilômetros, nós temos mais de 20 hospitais. Então, é muita coisa. Então, todo culto nós temos visitante. Então, tem um visitante que é de Cuiabá, visitante que é do Acre, visitante que é de Curitiba, e assim por diante, sabe? Então, você precisa também conseguir pastorear essa galera que são apenas visitantes, que não vão ficar na igreja. Isso também é um grande desafio. E na opinião de vocês, quais os principais desafios de evangelizar? Uma das dificuldades, como eu já mencionei aqui, a questão da rotina, ela também nos complica nesse sentido de evangelizar. Quando você sai na rua, as pessoas, elas nem olham para cima, né? Elas só olham para frente, olham para o chão, elas não olham muito para os lados, porque você tem poucos minutos para chegar até onde você precisa chegar, é sempre naquela correria. A cidade aqui ela é muito doida. Então as pessoas não param para te ouvir, né? E nesse sentido do evangelismo é complicado, você fica nessa rotina doida e nós também entramos nessa rotina. No início a gente achava que era tudo muito louco. Hoje a gente já sente um pouco falta quando vai para o interior e não tem essa loucura. Isso pega muito, só que isso é uma coisa ruim para a questão do evangelismo. E as pessoas trabalham muito aqui, literalmente, elas trabalham muito, saem cedo, voltam tarde para casa. E outra coisa também que é uma das dificuldades, né, dos desafios aqui, como eu falei, tem gente de todos os lugares, do Brasil, do mundo, de outros países, né? Então tem muita diversidade e diversidade de pensamento também. Então, coisas que a gente não vê no interior, a gente vê muito aqui, né? Então, pessoas diferentes, a gente sabe do que a gente está falando, né? Então, a gente tem muito isso. Então, é muito difícil porque as pessoas têm culturas, pensamentos, um jeito de viver diferente. Então, isso também dificulta um pouco e a gente também não pode ser invasivo para que as pessoas não se afastem, né? E não piore a visão de cristãos que elas já têm muitas vezes. Uma das coisas que a gente tem investido é na questão de aprender novas línguas, né? No nosso caso, a gente tem feito aulas de inglês, porque a gente vê que isso é uma ferramenta muito útil aqui. Você sai na rua, você ouve línguas de todo mundo, chega a ser bizarro, né? Você ouve muita coisa diferente. E a gente já teve momentos em que nós poderíamos ser bênção na vida das pessoas se soubéssemos o inglês, se conseguíssemos desenrolar melhor, né? Então são coisas interessantes. Ao mesmo tempo que você tem as dificuldades, precisa também olhar as estratégias e estar buscando por isso para conseguir desenvolver da melhor forma e ser usado da melhor forma também. E quais as expectativas para o futuro desse trabalho tão abençoado que vocês desenvolvem? Bom, o nosso foco aqui no trabalho é fazer com que os nossos adolescentes e jovens estejam focados em Jesus e firmados nele. A realidade que nós estamos é muito difícil, mas não é só aqui que é difícil, em todo lugar tem dificuldade. Aqui nós vemos mais coisas, mas em todo lugar tem dificuldade. Então, o nosso foco tem sido formar discípulos de Jesus, adolescentes e jovens que estejam olhando para o Senhor. Nós viemos para cá, um dos motivos de nós termos sido chamados aqui para essa igreja é porque a liderança da juventude não estava muito firme, não estava muito forte. Estavam meio desorientados nesse sentido. Então, um dos nossos focos também, um dos nossos desejos com esse trabalho é formar uma liderança forte, que independente dos problemas, independente das modas, dos modismos que estejam acontecendo no mundo afora, estejam focados em Jesus, permanecendo nele. Independente do que o mundo pregue, nós vamos pregar Jesus, Senhor e Salvador das nossas vidas. Então, esse é o nosso desejo, de formar adolescentes e jovens que sejam verdadeiros discípulos de Jesus. E para finalizar, por favor, deixe uma mensagem para o povo aqui de Marechal Rondon e região. Queria deixar uma mensagem de motivação para você que está nos assistindo.
Como eu disse, a nossa realidade aqui ela é diferente, talvez, da sua realidade que mora no interior. Mas as dificuldades, elas são diferentes na questão de nível e às vezes de profundidade, mas elas são reais também aí no interior, como é aqui em São Paulo. Nosso foco precisa sempre estar fixado em Jesus. Nós precisamos olhar para Jesus e somente para Ele. Na época de Jesus também tinha dificuldades, também tinham pessoas que inventavam modas, pessoas que desvirtuavam algumas coisas. Mas ele sempre foi fiel, ele sempre olhou para a palavra e vivenciou aquilo que a palavra diz. E eu e você somos chamados a fixar os nossos olhos em Jesus. E eu acho que uma palavra que tem feito muito sentido para nós aqui é o permanecer. Começar bem não é tão difícil, mas o permanecer nesse caminho, diante de tantas dificuldades que nós enfrentamos, é o mais difícil. E se nós permanecemos bem, o nosso final vai ser bem também, quando nós estaremos juntos na glória com o Senhor. Então, meu querido, minha querida que está nos assistindo, permaneça no Senhor. Continue buscando um relacionamento íntimo com Ele, de verdadeiramente relacionamento com esse Senhor. E Ele vai te fortalecer, Ele vai te guiar em toda a verdade. Amém. Kelly, muito obrigada pelo convite. A gente está muito feliz de ter participado aí com o pessoal da nossa região, uma região que a gente ama muito. Quando a gente está de férias, a gente está sempre por aí. Então, que Deus abençoe vocês, que Deus fortaleça as nossas igrejas aí também. Amém. E que o foco seja o mesmo para todas elas, né? Expandir o reino de Deus e levar pessoas a conhecer Jesus, que é o nosso Salvador. Mas muito obrigada pelo convite, um beijo para vocês, fiquem com Deus e até a próxima vez. Isso aí. E você que está nos assistindo, se você estiver vindo para São Paulo, pegue o nosso contato com a Kelly e venha nos visitar. Vai ser um prazer ter vocês aqui conosco. Um grande abraço e Deus abençoe vocês. Até mais. Kevin e Jéssica, muito obrigada pela participação. Foi um prazer tê-los conosco, mesmo à distância, no programa Paz. E saibam que quando vierem visitar a família e amigos, estão super convidados para estarem aqui também pessoalmente. E a você que nos assistiu, muito obrigada, que Deus abençoe e até a próxima semana.